noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado que estamos aqui para cumprir a nossa reflexão com Emmanuel. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que Ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E Emmanuel escolhe para a nossa reflexão deste sábado, no capítulo 104, o tema é a espada simbólica. André, qual que é o versículo que Emmanuel vai escolher para embasar a nossa reflexão aqui de hoje? Emmanuel escolhe um versículo que ele é muito polêmico se for interpretado de maneira literal. Ele escolhe um versículo que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 34. Uma fala de Jesus que é assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Duda, o que o Emmanuel vai esclarecer para nós desse versículo que pode ser muito impactante? Exatamente, André, pode ser muito impactante. Emmanuel traz para nós, né, igual você já trouxe, ele já inicia o capítulo falando assim, né, que essa afirmativa de Jesus deixa a humanidade um tanto quanto perturbada, não é mesmo? É uma frase muito forte, né, de muito impacto ao ouvi-la de Jesus. Mas Emmanuel já começa a explicar por que nos causa tanto impacto assim, por que nos gera tanta estranheza, né, você pensar em Jesus, né, o príncipe da paz falando algo assim. Mas Emmanuel fala o seguinte: é porque o conceito material que nós temos de paz é muito diferente daquilo que Jesus veio trazer. Porque quando nós pensamos em paz, nós pensamos assim, num descanso eterno, onde a gente fica ali no ócio, onde a gente está rodeado de servidores, né, ao nosso dispor, que vão fazer tudo para nós, e a gente vai ficar paradinho, à toinha, sentado, em paz, em descanso, né, nesse ócio. E não. E aí que é o problema, né, dessa afirmativa de Jesus. Essa paz, ela não é a paz que Jesus traz aqui, não é a paz que Jesus prega, porque essa visão não é a visão que Jesus veio trazer para nós. Emmanuel até fala o seguinte, que buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo da vida e precipitando a morte. Ou seja, nós estamos aqui almejando essa paz ociosa, nós estamos fugindo desse percurso natural que é a vida. O que a vida propõe, né, para essa base que nós precisamos viver aqui. A gente está fugindo, né, de uma lei primordial, vamos pensar assim. E aí ele diz que fugir disso é querer adiantar a nossa morte, né? Me lembrando que a Emmanuel já trouxe aqui que o fato de nós morrermos do corpo físico não quer dizer que vamos ficar no ócio, né? A gente já falou sobre trabalho aqui, né? Mas essa frase que ele traz é para trazer essa reflexão. E aí Emmanuel foi explicar ali um pouco mais sobre essa metáfora que Jesus trouxe aqui. Então ele vai comparar ali esse ambiente de guerra e vai explicar que batalha é essa, que guerra é essa, que espada é essa que Jesus veio trazer, né? Jesus, e aí, trouxe consigo a luta regeneradora. Vou ler aqui agora o trecho realmente que Emmanuel traz para fazer jus às palavras dele, que até dispensa mais comentários, né? Ele explica muito bem aqui, trazendo que Jesus trouxe consigo a luta regeneradora. A luta é regeneradora. A espada simbólica do conhecimento interior pela pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra.
Ou seja, esse combate é contra as nossas imperfeições. É para nós nos aprimorarmos, né? Então, essa espada é simbólica, né, do conhecimento interior que ele veio trazer, para que nós lutemos, então, essa batalha que é contra nós mesmos. E essa luta é pela regeneração, para que a gente, então, consiga a nossa redenção aqui sobre a terra. E aí, nesse versículo que Emmanuel traz, né, se nós seguirmos, continuarmos ali no versículo 35, achei muito interessante também a pensar sobre esse campo, né, como é esse campo de batalha, como é essa escolha das nossas batalhas, ela começa pela nossa família. Nos versículos seguintes, Jesus diz assim: com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha sua mãe, e a nora sua sogra. No versículo 36 ele diz: em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Jesus traz essa fala, né, algo que nós já também acreditamos, né, pensamos e refletimos muito aqui no Espiritismo também, sobre realmente essa conformação do nosso lar. Ela não é por acaso, né, de modo algum. A conformação do nosso lar, né, ela é escolhida com um propósito por trás. Então, muitas das vezes, né, nem sempre, nós estamos ali com algum dos nossos entes queridos ali da nossa família, nesse ambiente familiar, possa ser algum inimigo nosso de outras vidas, que nós estamos aqui, né, a fim de findar essa batalha, né, pelos laços de amor que envolve, né, que nos envolve nesse seio familiar, para que essa batalha também seja vencida, não só a nossa, mas essas também que envolvem as pessoas que estão à nossa volta, que nós já tivemos problemas algum dia, né? Ou seja, nós não estamos em paz, nós estamos em constante batalha conosco mesmo e ao lado, então, né, de possíveis inimigos, a fim de que no final dessa jornada, né, o fim dessa existência nossa aqui terrena, nós possamos sair, então, vitoriosos desse combate interno que é contra nós mesmos. Então, essa é a reflexão que Emmanuel traz aí, comparando a nossa vida, nosso ambiente, né, a nossa conformação, tudo que está à nossa volta, para vencermos contra nós mesmos essa batalha. E essa também é a reflexão que ele faz sobre a espada, né? Uma das, né? Emmanuel também já trouxe outras reflexões a respeito da espada, né? Mas essa que ele traz aqui hoje é sobre essa questão do melhoramento nosso interior. André, você tem uma história que possa ilustrar um pouco mais essa reflexão aqui de hoje? Eu queria fazer algumas ponderações aqui, porque esse tema ele é muito bom da gente debater, porque antes da gente avaliar qualquer frase de Jesus, ainda mais essa, que é uma frase bastante polêmica, nós temos que lembrar o seguinte: quem foi Jesus? Como agia Jesus? O que Jesus dizia sobre os outros? Então, alguém que disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, se alguém que pede para a gente amar os inimigos, essa espada não pode ser uma espada para matar alguém, para poder separar as pessoas, né? Ele vem para poder unir. Ele também disse: eu não vim para destruir a lei, mas vim para cumpri-la, eu vim para vivê-la. Então Jesus tem essa conduta, então a gente tem que sempre lembrar da conduta de Jesus diante de situações complicadas como essa, porque Jesus também, vamos relembrar, quando um soldado chegou para prendê-lo, Pedro tira, né, uma espada e corta a orelha, um pedaço da orelha do soldado, e Jesus diz: embainha tua espada, porque com quem ferro fere, com ferro será ferido. Então, se fosse para ele dizer que essa espada dele, ele diria para Pedro: isso, Pedro, você está utilizando a minha espada. Mas não é isso que ele estava querendo dizer com a espada dele. E Allan Kardec, nosso querido Allan Kardec, fez uma coisa sensacional no Evangelho segundo o Espiritismo.
No capítulo 23, ele separou um capítulo para dizer justamente desses versículos e interpretações complicadas dessas falas de Jesus. Então, no capítulo 23, que se chama Moral Estranha, Kardec ele vai relatar e explicar justamente trechos assim como esse complicados. Então, aqui ele vai mencionar e explicar a respeito de quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos e também não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, Allan Kardec, ele colocou nesse capítulo exatamente sobre isso. Por quê? Ele está nos colocando aqui que é o seguinte, Jesus era todo amor, era toda bondade, toda justiça. Como que você vai achar que Jesus está dizendo para que aqueles que acreditam nas suas palavras ataquem as outras pessoas? Brigue, né? Levantem guerras em seu nome. Jamais. Jesus nunca derramou sangue de ninguém. Jesus, no máximo, derramou lágrimas, mas lágrimas, assim, de agradecimento, né? Por a pessoa ter sido curada, por a pessoa ter sido amada por ele, compreendida por ele. Então, são situações que a gente precisa prestar muita atenção, porque se Jesus só falasse tudo que Jesus disse, se a gente interpretar de maneira literal, tem uma coisa muito errada. Porque, então, Jesus não falaria por parábolas, porque se é para interpretar tudo de forma literal, para que Jesus ensinava por parábolas, então? Então, a gente tem que ter esse senso, essa noção, fala assim, mas, peraí, porque Jesus ensinava por parábolas, aqueles que compreendiam, entendiam o ensinamento, mas aqueles que não compreendiam, chegavam até Jesus e falavam assim, mas peraí, eu não entendi bem. Jesus não fez isso na parábola do semeador? Ele não contou a parábola e logo em seguida ele explica a parábola. Então, nós temos que ter esse cuidado de quando a gente for colocar certas interpretações na boca de Jesus, porque da boca de Jesus não sai ódio, da boca de Jesus não sai revolta, não sai exclusão de ninguém. Jesus é só amor, Jesus acolhe. Então nós temos que ter esse cuidado. Duda, qual foi o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei um trecho que Emmanuel diz assim: sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. Então, quando Emmanuel fala isso, né, quantas vezes, né, pensei aqui, no combate da vida, né, nós buscamos, então, esse refúgio, né, para repousar em Jesus todas as nossas angústias, as nossas aflições. Nós desabafamos, pedimos a Jesus força e coragem para encarar a batalha. Quantas vezes nós não precisamos realmente encontrar nessa divina fonte de repouso para os nossos corações, porque a batalha realmente ela é intensa. Ainda bem, né, que o Mestre trouxe para nós essa espada, mas também trouxe a trégua, né? Essa trégua necessária para a gente adquirir as forças para encarar, né, os nossos inimigos, né, que são as nossas imperfeições, né, os inimigos da nossa salvação. Então, nós mesmos, com todas as falhas e imperfeições, Jesus pensou em nós, pensou o quanto difícil seria a batalha, quanto seria necessário que nós tenhamos ali um refúgio, um lugar para realmente recolher, nos blindar de todas as nossas dificuldades, que a gente pudesse depositar ali todas as nossas angústias, para que o nosso coração pudesse ser, né, regenerado. Porém, com mais confiança, né, e segurança, para a gente voltar para a nossa batalha depois desse momento, porque nós sabemos que temos conosco 24 horas por dia
o melhor comandante de guerra, né, que nós poderíamos ter, o melhor planejador que vai ter os melhores planos arquitetados para nós, né? Jesus desenhou para nós o melhor plano de batalha que nós poderíamos ter, né? Não é mesmo? Então, seguindo seus passos, seguindo o que Jesus nos ensinou, não há como não sair vencedor dessa batalha. André, gostaria de complementar um pouquinho aqui para nós? É que você disse a respeito dessa batalha, e essa batalha, ela é uma batalha nossa, conosco mesmo, é uma batalha sobre a nossa reforma íntima, que a gente precisa se melhorar. E o que Jesus falou a respeito disso? No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Jesus conta várias parábolas seguidas. Ele conta a parábola do semeador, né, que sai para semear e joga as sementes em vários tipos de terreno. Depois, em seguida, ele fala a respeito da parábola do joio e do trigo, né, que foi plantado, e aí quando cresceu, o joio estava no meio do trigo, e aí depois na colheita fez a separação e depois queimou o trigo. Ele diz também do grão de mostarda, né, que o grão de mostarda. Depois, a outra parábola é sobre o fermento, né, o fermento no pão que é capaz de levedar a massa toda, que é capaz de crescer. Uma pequena coisa é capaz de crescer. Depois, outra parábola que ele comenta é a do tesouro que está enterrado no campo, que o homem encontra esse tesouro, quando ele percebe, ele vai e vende tudo que ele tem para poder ficar com aquilo. E também tem a parábola da pérola, né, que ele fala assim, ó, o reino de Deus é semelhante ao homem negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola muito preciosa, partiu, vendeu tudo quanto possuía e a comprou. Depois ele fala da parábola da rede, né, que se joga a rede e pega peixe, e esses peixes vêm de todas as qualidades, e depois você seleciona. Muito parecido com a parábola do trigo e do joio, né, que tem bons peixes, outros peixes que são ruins, e aí você tem que separar. E o que todas essas parábolas elas têm em comum é que todas elas nos levam para dentro, para a nossa reforma íntima. Por quê? Porque na parábola de semeador você tem que botar a semente dentro da terra. Assim como do grão de mostarda. A mostarda tem que cair na terra, né? O trigo e o joio também está na terra. Então, olha Jesus nos mostrando que a nossa batalha é sempre para dentro. É sempre conosco mesmo, não com o que está de fora. O tesouro está enterrado no campo. A pérola está dentro da ostra. Os peixes estão dentro do mar. E a rede é jogada lá dentro. Deixa eu ver se eu esqueci aqui de alguma parábola aqui. A parábola do fermento. O fermento está dentro do pão. Então, assim, é tudo. Jesus nos chama para a gente olhar para dentro. O que está dentro? E é o que está dentro que faz o de fora. Então, se a gente faz a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior, essa batalha que a gente convive todos os dias, a gente consegue mudar o nosso exterior e ser uma pessoa melhor, fazer uma colheita produtiva daquilo que a gente está plantando, cultivando dentro de nós. Então, olha qual é a profundidade que Jesus dá aos seus ensinamentos, para a gente pegar simplesmente um trecho que ele fala a respeito da espada e a gente julgar como sendo uma coisa tão literal, tão baixa, né? Sendo que Jesus não traz baixeza no que diz, Jesus só traz coisas elevadas. Com certeza, André, muito boa sua reflexão, né? Trazer aí realmente, se nós pararmos para pensar, o ensinamento ele é muito único, né? Só que ele nos dá a informação de forma diferente, para que de alguma forma isso nós possamos se identificar mais, melhorar o nosso entendimento, né? De forma diferente, Jesus traz aí o mesmo conceito, né? Esse conceito de nos melhorarmos no interno, de olhar para dentro, nos recolhermos e vencermos essa batalha, porque é realmente uma batalha. Quando ele fala
realmente é um combate aqui. Emmanuel traz sobre uma luta, sobre um combate, sobre a espada que nós precisamos, né, de nos conhecermos. É realmente assim, muito verdadeira, né? Em alguns dias nós saímos mais vitoriosos, outros dias nem tanto, né? Outro dia realmente a gente se abate um pouco mais, né, com os nossos inimigos aqui, né, nossos inimigos da elevação, mas é assim mesmo, né? O importante é seguir os passos, manter confiante, né, que nós temos o melhor comandante aqui para nos ajudar. Mas muito forte essa reflexão aqui de hoje, né? O André gostaria até de relembrar, né? De pensar sempre isso que o André complementou lá no início da reflexão, de pensar sempre nas intenções de Jesus, na elevação moral que era de Jesus. Então, se algo soar estranho, que é normal, recorra ao Evangelho, no capítulo 23, onde Kardec está nos explicando sobre isso. Pense sobre tantos benfeitos que Jesus fez. Então, talvez algumas passagens vão precisar de um pouquinho mais de tempo, né, para nós debruçarmos mais acima dela, para que a gente possa realmente entender o fundo moral, porque talvez está realmente um pouco mais escondido ali em metáfora, né, de todas essas parábolas que Jesus, né, escolheu sabiamente para nos trazermos como uma forma principal aqui de ensinamento, né, além de tantos os exemplos, mas os exemplos de Jesus complementam essas parábolas e esses momentos que nós nos sentimos aqui um pouco confuso com a mensagem, não é mesmo? Mas olha, espero vocês na semana que vem. Foi muito bom estarmos aqui reunidos, né, para partilharmos aqui mais ensinamento de Emmanuel. Na semana que vem vamos juntos estarmos aqui para refletir o capítulo 105, se chama Nem Todos. Emmanuel escolhe Lucas, capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. Espero vocês semana que vem para juntos vermos o que Jesus vai falar sobre esse momento, né, o momento da transfiguração. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo sábado a todos. Antes de finalizar, eu queria só deixar um recado para a gente perceber o seguinte: nós somos um campo e nós somos o trigo e nós somos o joio, porque nós temos qualidades e nós temos defeitos. Então, o que a gente tem que fazer? Assim que a gente perceber que essas qualidades e esses defeitos começam a crescer, a gente precisa dar um jeito de colher o que é bom e podar, e cortar, e queimar aquilo que é ruim. Né? Então, Jesus é isso. Jesus é esse conselho, é esse guia que nos faz perceber. Olhe as suas qualidades e olhe os seus defeitos. Controle os dois e aproveite o que for bom. O resto, né? Porque até os nossos defeitos, eles podem ser bons para nós se a gente souber trabalhar eles, né? Mas de maneira controlada, não descontrolada. Um ótimo sábado para todos. Fiquemos todos com Deus e que assim seja.